Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos do 5 em diante. Diz assim a Palavra do Senhor: Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e o pôs nele o homem que havia formado. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação o trabalho que alegra o coração de Deus. Amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ter a certeza que o trabalho foi criado por Deus. E ele não só foi criado, mas como ele foi santificado por Deus. E todo o trabalho que nós realizamos, que alegra o coração de Deus, é algo que nos dignifica, é algo que nos dá alegria, é algo que nos traz também a nossa segurança, o nosso sustento. A palavra de Deus mostra que o Senhor Deus é um Deus que trabalha em todo o tempo. Quando nós lemos a partir do versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver aqui Deus trabalhando, Deus criando, fazendo todas as coisas. E é nesse sentido que o próprio Senhor Jesus, quando ele estava ministrando ali aquela multidão, falando com os seus discípulos e também para os judeus, um dia de sábado no qual ele curou uma pessoa e os judeus ficaram indignados porque Jesus trabalhava no sábado. E Jesus ali, de uma forma muito contundente, ele vai dizer que o trabalho é algo que nós temos que fazer em todo o tempo. E ele diz no capítulo 5 ali que o Pai trabalha até hoje e ele trabalha também. Por isso nós não devemos fazer do nosso trabalho algo que nos traz tristeza, algo que nos traz angústia. Porque foi Deus quem nos deu o trabalho, foi Deus quem nos colocou aonde nós estamos, na empresa que nós estamos, realizando o trabalho que nós fazemos. Por isso, amados, o nosso trabalho, ele é digno, ele é algo que edifica as nossas vidas. E é interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que é o próprio Deus quem nos capacita, é o próprio Deus quem nos dá talentos, nos dá disposição para o trabalho. Quando nós olhamos o capítulo 31 de Êxodo, nós vamos ver ali Deus chamando algumas pessoas para poder fazer parte ali da realização da obra que ele tinha em relação ao tabernáculo. E ali o texto vai dizer que Deus chama algumas pessoas e não só chama, mas capacita, dá a essas pessoas talentos, dá a essas pessoas dons para que elas possam realizar o trabalho que é necessário. E amados, quando nós olhamos para a nossa vida, nós podemos entender que o trabalho que nós realizamos é algo que foi Deus quem primeiramente escolheu para nós, não fomos nós que escolhemos, foi Deus quem nos deu. Foi Deus quem nos capacitou, foi Deus quem nos deu talento, foi Deus quem nos deu habilidades para nós desenvolvermos o nosso trabalho. É certo que durante a nossa formação, nós temos a possibilidade de nos instruir e às vezes até ter a possibilidade de nós escolhermos o local, o trabalho que nós vamos realizar. E quando isso acontece, é porque Deus tem permitido isso nas nossas vidas, para que o nosso trabalho ele possa dignificar a nossa vida, mas não só isso. O nosso trabalho tem que servir de bênção também. Nós precisamos
entender que o fruto do nosso trabalho é algo que pode trazer bênção na vida das pessoas. E é por isso que quando nós lemos lá em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito dessa situação do trabalho, ou seja, primeiro ele vai alertar aquelas pessoas que não vivem dignamente do trabalho que ela realiza. Mas ele dá uma instrução muito importante. Capítulo 4, versículo 28, ele diz assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Amados, olha como que a palavra de Deus, ela nos instrui assim de uma forma maravilhosa. Ela diz que aquilo que nós ganhamos de uma forma ilícita não alegra o coração de Deus. Mas a partir do momento que nós deixamos de fazer isso e começamos a trabalhar, e o fruto do nosso trabalho, ele vai nos trazer não só o sustento para nós, mas nós vamos também poder abençoar ao necessitado. Aquelas pessoas que não podem trabalhar por um motivo de enfermidade, por um motivo físico, nós precisamos também entender que o nosso trabalho é algo que não seja somente para nós nos realizarmos, mas também para abençoar aqueles que não podem. E é nesse sentido que a palavra de Deus nesta manhã nos traz essa reflexão, para que nós possamos realmente entender que Deus nos deu habilidades, Deus nos deu saúde, Deus nos deu condição para que nós possamos trabalhar. E é nesse sentido que nesta manhã nós louvamos ao nosso Deus por poder realizar a obra que Ele tem confiado a nós. Por isso, amados, que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te fortaleça e que Deus te dê sabedoria, alegria, disposição para todo o trabalho na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Feche os teus olhos. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos e reconhecemos que foi o Senhor quem criou o trabalho. A tua palavra nos mostra que o Senhor fez tudo de uma forma perfeita e confiou a nós o trabalho, confiou a nós o cuidado. O problema, Senhor Deus, é que nós erramos para com o Senhor. E esse erro, Senhor Deus, fez com que esse trabalho pudesse ser penoso. E nós hoje ainda vivemos, ó Deus, os reflexos de tudo isso. Mas nós queremos dizer, Pai, que nós te agradecemos e te louvamos pelo trabalho que o Senhor tem nos dado, pelo emprego, pelo ganho, Senhor Deus, que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor Deus, porque em todo tempo o Senhor tem nos abençoado e tem nos dado condições para realizar o trabalho. Fortaleça-nos nesse tempo, abençoe a vida dos meus irmãos, aqueles, Senhor Deus, que estão incapacitados do trabalho, que o Senhor entre com a tua providência, que o Senhor possa liberar, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um desses irmãos e que eles possam, Senhor Deus, retornar às suas atividades. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã e te agradecemos. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia e graça sobre nós. Fica conosco e nos abençoe nesse tempo, nos dando sabedoria e disposição para todo o trabalho que o Senhor tem confiado a nós. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor, eu oro e abençoo os meus irmãos nesta manhã. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe e um bom feriado do Dia do Trabalho.